Vamos detalhar os fluxos, que tipo de fluxo. Vamos dar foco pouco sobre os diferentes fluxos. O fluxo de água é muito importante. Tem a consideração de proteção. Tem muito exemplo lá na televisão de habitação de lama que pega todo a terra e vai destruir todas as casas. Por quê? Porque a gente não pensa a proteger as casas das chuvas fortes, com toda a lama que vem, que importa tudo. A água pode ser muito, muito destrutiva. Então tem uma dimensão de proteção. Para proteger desse problema de inundação e de lama, a melhor maneira são as árvores. Árvores bem fortes, que têm raízes boas e que vão fazer fixação do solo. Outra planta que é muito poderosa também para fixar o solo é o bambu. O bambu tem outro problema que é melhor de colocar pouco fora da casa, mas pode ser, por exemplo, se a casa está aqui, você pode colocar aqui, você pode colocar o bambu aqui, tem uma distância aqui, e lá vai segurar a lama, segurar o solo, o chão. Então, o sistema das raízes das árvores vão fazer a fixação do solo. E vai dar uma estabilidade também na fundação da casa, porque se você não tem árvores, tem um declive, com o tempo, essa massa de argila vai começar bem devagar, mas vai começar a mover. Mas se você tem árvores, vai fixar tudo e não vai mover. Também, se você ficar em um local, observando a estrada, você vai ver quando chove muito. É bom ir em um sítio quando tem situações extremas. Muita seca, muita chuva, muito frio. E você vai ver como o ambiente vai reagir. Quando tem muita chuva, é interessante de ver os fluxos de água. Às vezes, as chuvas são tão intensas que tem rio de chuva que aqui acontece, às vezes. E lá você começa a observar onde passa a água. Então, se você sabe onde passa a água, você pode pensar, é melhor colocar a casa aqui. Ou se você observar, você pode dizer, ok, a casa está aqui, então vou fazer uma vala aqui para divertir a água em caso de grande chuva. Outra coisa muito importante, quando você faz uma represa, isso aconteceu aqui, você faz a represa, passou que vai encher essa represa de água, esse lago de água. E um dia o que vai passar é que vai ter tanta chuva que a água vai encher a represa e a água vai transbordar. E lá pode ser perigoso, porque você não pensa assim, pode ser perto da casa e todo esse transbordamento da água vai chegar na casa. E pode destruir na casa, porque a água é muito forte, tem uma densificação da densidade muito forte. Então tem que pensar no transbordamento da água quando você tem uma represa. Então, a água é também esse fluxo de água é um recurso muito importante. A água da chuva você pode utilizar para o jardim, pode utilizar para o vaso do banheiro. Se a água não é muito orgânica, não tem muita matéria organizada, pode utilizar também como chuveiro para se limpar. E esses são os fluxos entrando, mas tem também fluxos que saem da cozinha, se chama água cinza. E você pode utilizar isso para o jardim, para um círculo de bananeira, para aproveitar essa água. Tem também água marrom, água que vem do vaso, do banheiro. Essa água é mais difícil de tratar. E para isso tem duas soluções. Ou você faz um banheiro seco, ou você vai fazer uma fossa verde, chama um biodigestor a evapotranspiração. Isso vamos ver depois como é feito. Tem um aqui e vou explicar como construir isso. O banheiro seco é fantástico porque não utiliza água.
aqui no Nordeste, estamos no Nordeste, não sei se você viu isso, mas começa a ter mais e mais e mais seca. Não sei se você fez observação disso, porque o Nordeste começa a ter o fenômeno del Niño. Então, em 2 anos atrás, tinha esse Niño por 1 ano e meio quase. E tinha muita pouca chuva. Então, a água vai ser, no mundo, a água vai ser o recurso mais importante de todo. Se você puder aproveitar a água, tem que aproveitar a água. A água vai ser o ouro desse século. A água é a coisa mais importante. Então tem que pensar na água, tem que fazer aquela de aproveitar a água da chuva, tem que ter caixas para armazenar essa água, tem que utilizar essa água com consciência. Se você pode fazer um banheiro seco, você não vai utilizar água. Porque vaso de banheiro utiliza muita água. Agora começa a ter sistema onde você utiliza menos água, mas você já utiliza água. Então, pensar na água, porque aqui onde estamos, sul da Bahia, vai ser mais e mais no Nordeste. Vai ser como as pessoas que vivem no deserto, lá no sertão. 10 anos daqui, a água, a gente vai começar a ter problema. Imagina um bazar que não tem mais na prática, para bacia prática, para pegar água para o vilageiro Trancoso. Lá no sul já tem problemas. Tem caminhão-pipa que vem nos de onde para levar água. Então tem que pensar, tem que conscientizar isso.